Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo bem, Ney, querida? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo em paz, graças a Deus. Ô, Dani, eu vou só habilitar aqui a nossa live, aí Claro. aí você pode dar início. Muito embora nós só temos apenas um aluno agora, na realidade eu nem sei quem é uma numeração aqui, 533 64 57 11 66. Eu nem Querido, sei se quem é. identifique, eu querida, por favor. Identifique por gentileza. Manda aqui no chat da gente, tá legal? Dani, eu vou habilitar aqui a live e já te dou um toque para você iniciar a sua aula aí, tá legal? Tá, claro. Beth, oi, Beth, bom dia. Oi, Beth, bom dia, viu? Estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Ah, Dani, você pode iniciar a sua aula, tá? perfeito. Certo. Bom dia. Vamos começar a nossa aula. Na aula passada, gente, deixa eu só fazer uma, um lembrete do que a gente fez para a gente seguir, né? A gente avaliou a proposta de redação do Enem de 2015, né? E eu sugeri. Sai daí, gatinha. Minha gatinha tá aqui tentando subir no computador. E eu sugeri para vocês para irem no site do INEP e fuçarem as notas antigas e os espelhos das redações anteriores. Quem fez o Enem anteriormente, ou se tem algum irmão, algum primo, algum colega que tenha feito, consegue acessar essa redação, o espelho da redação, a proposta, a nota, a correção, tudo isso ajuda muita gente a entender o que a gente pode melhorar. E aí, nós avaliamos a proposta de 2015 e vocês tinham a missão de escrever sobre essa proposta, a proposta de publicidade infantil, né, os impactos e desafios da publicidade infantil no Brasil. Hoje a gente vai fazer uma coisa parecida, vamos analisar uma proposta, só que dessa vez eu não fui atrás do espelho da redação, porque eu não fiz essa proposta no período que eu estudei, né? É uma proposta um pouco mais recente
de 2016, mas aí a gente vai avaliar um dos textos que tiraram nota máxima, né? Então, eu peguei uma das redações que tiraram nota máxima com essa temática, e aí a gente vai ler juntos também e interpretar a própria proposta em si. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver o que eu compartilho primeiro. Esse aqui eu acho que é melhor. Não. Ai. Foi. Não, gatinha. Sai. Ok. Tá, então eu compartilhei a tela certa. Aqui, gente, a gente tem a proposta de 2016. Essa proposta é dos cadernos oficiais, né? O caderno azul de 2016. E aí a gente vai ler junto, exatamente como fizemos da outra aula, lendo, interpretando e já procurando ali possíveis coisas para a gente dizer no nosso texto sobre isso. Essa proposta, vamos lá, já desci aqui embaixo, no finalzinho da página, ele já coloca aqui a proposta, né? Antes da gente ler os textos motivacionais, é legal dar uma lida na proposta em si. Porque aí, a partir disso, a gente já lê o texto com o olhar de encontrar argumentos possíveis para a gente utilizar, principalmente porque muitas vezes se trata de assuntos que os alunos ficam um pouco perdidos, né? Eu não sei nada sobre esse assunto. Então, já lê a proposta, já vê mais ou menos o que a prova vai pedir para você escrever, porque você já lê os textos motivacionais com outro olhar. Então, a proposta, ela está pedindo para normal, né? O padrão aqui, a partir das leituras dos textos motivacionais e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, até que nenhuma novidade, sempre tem essas orientações sobre o tema. Aí a gente tem um tema aqui. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a gente já sabe aí qual que é a temática que está sendo dialogada. Apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. É legal esse textinho de apresentação do Enem, porque nesse textinho, um texto pequeno, nessa chamada para ação, né, ele já elenca basicamente todos os critérios que é exigido mesmo na redação. Ele já pede aqui, né, para você redigir um texto dissertativo argumentativo, que é um dos critérios, né, um dos critérios da redação é você saber conhecer essa modalidade e respeitar essa modalidade escrita. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, a norma culta, né, o uso da norma culta também é avaliado. Aí tem o tema, apresentando proposta de intervenção. Essa de apresentar a proposta de intervenção também nós vimos que é um outro critério exigido, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, tanto essa parte da coerência, quanto a parte de você reunir argumentos e fatos, inclusive de outras áreas do conhecimento, para defender o seu ponto de vista, e também você selecionar, organizar e relacionar essas coisas dentro do seu texto, também está dentro dos critérios de correção. Mas, né, colocando o foco aqui no que a gente vai fazer, de fato, hoje, os critérios a gente já viu, tivemos várias aulas sobre isso, mas só para vocês relembrarem isso. Às vezes, no momento que você está lendo isso aqui, você já relembra de todas essas coisas que é legal não esquecer. Então, caminhos para combater a intolerância religiosa. A gente já sabe qual é o tema. Aí agora a gente vai para os textos motivadores. Aqui também o Enem coloca, para quem já fez o Enem, talvez esteja mais familiarizado com isso, mas para quem nunca fez, é legal pegar a proposta do próprio caderno de questão, né, oficial do próprio caderno, porque você já vê como que a prova já é construída. Então, ele já coloca aqui orientações. Coloca que o texto tem que ser escrito em até 30 linhas e que o texto definitivo, ou seja, o texto que você vai entregar, ele tem que ser escrito à tinta, ou seja, à caneta. Tanto que nem pode entrar mais de lápis, né? Nem eu acho. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado
Então, aqui é aquele ponto sobre plágio que nós vimos, né? Aí ele coloca orientações para que o aluno não zere, para que o aluno não tenha, não cometa nenhum desses deslizes aqui e receba nota 0 na redação, né? Que é escrever até 7 linhas, um texto menor que 7 linhas não é considerado para fim de nota, fugir do tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo, também é uma coisa bem importante. A gente até já viu isso, pessoal. Fiz até um checklist para vocês de como não zerar, né, os itens que vocês precisam evitar na redação para não passar perto da nota 0. Mas, enfim, é só para mostrar para vocês como o próprio Enem já coloca isso bem claro. Apresentar propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, não é simplesmente apresentar qualquer proposta. Tem que ser uma proposta que se enquadre dentro desse critério aqui. Se você desrespeitar, você vai zerar. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada, que aqui é a parte da coerência, né? Se você fazer um parágrafo que não tenha correlação dentro do próprio texto, que não ajude a construir os argumentos do texto, que não tenha nenhuma função específica dentro do texto, isso também é passível de receber nota 0. Até aqui nada novo, só relembrando tudo que a gente já viu. Vamos para o texto em si. Texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Então, são 3 pequenos textos escritos e o texto 4 é um gráfico. Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas. Então, aqui ele já começou a falar do ponto de vista das leis, da legislação. Além de proteger além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada. Então, esse texto está falando sobre isso. Está falando sobre o Estado laico. E está falando que isso é uma coisa defendida pela... uma lei, é defendido dentro da Constituição. Afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Muito importante esse texto aqui, porque dentro dessa temática que a gente viu, essa temática de falar sobre intolerância religiosa, um dos argumentos muito fortes que o aluno pode fazer uso é justamente esse da laicidade do Estado. E aqui você já começa tendo esse embasamento. Então, já é uma informação que você pode utilizar, sim, no seu texto. Claro, desde que você não faça uma cópia disso aqui, claro. Você não plagie o texto em si. Você pode, sim, ler, interpretar e retirar daqui informações e ideias para a construção do seu texto. É o que eu sempre falo. Quando o aluno se depara com a temática da redação, muitas vezes ele se assusta por achar que não tem nada a dizer, não conhece esse assunto, nunca li sobre esse assunto. Mas se você lê os textos motivacionais fazendo uma boa interpretação de todos eles, nos próprios textos motivacionais você consegue retirar argumentos, retirar informações muito valiosas para embasar a sua construção textual. Texto número 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos, né? Então tá falando aqui também de crenças, né? Direito de você criticar essas crenças e esses encaminhamentos religiosos é assegurado como liberdade de expressão. Mas, tem um porém aqui, né? Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, aqui também tem mais o trecho de um texto. Esse primeiro fragmento aqui, a gente vê que ele é de um site oficial, né? Ele é de algum site, provavelmente, do governo. Eu não conheço essa terminação aqui, .mp.br, mas provavelmente é algum site nesse sentido. Esse aqui ele já está falando que é um artigo, né? Intolerância religiosa é crime, de ódio e fere a dignidade, que foi publicado no Jornal do Senado. Então a gente já vê que já é um texto de um jornal. E ele fala o seguinte, que tem assegurado por lei o direito da liberdade de expressão,
Então, você já tem 2 assuntos que você pode falar dentro do seu texto. A questão do Estado laico e a questão da liberdade de expressão. Já é mais um ponto para ser abordado. Mas essas atitudes, quando elas são agressivas, ofensivas, ou seja, quando essa liberdade de expressão atinge esses níveis, isso se torna um crime, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, 3 linhas aqui já dá para a gente bastante informação para a gente escrever. E já é possível você desenvolver um parágrafo inteiro falando sobre esse assunto, falando sobre liberdade de expressão. Então, por isso que é importante ler os textos motivadores com muita atenção. Os textos motivadores ajudam muito a gente nesse momento. Temos o texto 3, e ele, só de observar, a gente vê que é uma lei, né? Que é um texto jurídico, ele tem aqui artigos e tudo mais. E aqui embaixo a gente vê que é Código Penal brasileiro, né? Então, é o texto do Código Penal que foi colocado aqui. Então, tem o seguinte, capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 ano, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, aqui a gente está lidando com o próprio texto do Código Penal, que fala sobre crimes contra o sentimento religioso, né? Então, a questão da intolerância religiosa. Texto 4. É um gráfico. Então, vamos lá. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Então, aqui você já tem uma informação muito importante. Uma linha aqui que já dá para você uma informação muito importante. Você já tem aqui uma coisa que pode ser um argumento, que pode ser utilizado dentro do seu texto como um argumento. Aqui também no texto 3, você já tem a própria lei em si, o próprio número do artigo, que pode também ser citado e utilizado dentro do seu texto. Então, perceba como, mesmo um texto que você não tenha, um assunto que você não tenha familiaridade nenhuma, é possível no próprio texto motivacional, como o próprio nome já diz, você se motiva, na verdade, né? Você consegue tirar informações, dados, fatos, e se você fizer isso de uma maneira organizada, você não plageia, tá? Que é o que eu recomendo para você não fazer, para você não zerar. Então, faça isso de uma maneira a interpretar e colocar com as suas próprias palavras, parafrasear tudo que aparece. Que tem informações valiosíssimas aqui. Então, ele coloca os números de denúncia por religião, já colocou aqui que as religiões afro-brasileiras são as principais vítimas. Aí ele coloca de 2011 a 2014. Então, tem aqui religiões afro, religião evangélica, espírita, católica, ateus, judaica, islâmica e outras. Então, tem aqui os números de denúncias, né? Acho que de denúncias por religião. Tem aqui alguns avisos, que é o seguinte: 1 denúncia a cada 3 dias. 213 denúncias com religião não informada. 20% dos episódios relatados em 2013 envolvem violência física. Isso aqui também é um ponto legal para você citar na sua redação, a questão da violência física dentro do assunto da intolerância religiosa, quando esse tipo de intolerância evolui para uma violência física. 12% dos episódios relatados até julho envolveram violência física. Também um outro dado bem interessante para você pôr dentro do seu texto. E aí você pode, para citar esse tipo de dado de gráfico, é interessante dar uma contextualizada, né? Então, você tem aqui que isso foi publicado na Folha UOL, fonte Secretaria dos Direitos Humanos. Então, você pode até colocar que, de acordo com esse gráfico, né, cedido por esse órgão,
a gente consegue identificar, né? Pode-se identificar que em 2014, 12% dos episódios envolveram violência física. Isso quer dizer que, e aí você argumenta em cima disso, tá? Para usar esses dados de gráfico é uma situação até que mais direta, é um pouco mais tranquilo do que você citar, por exemplo, alguma coisa de um dos textos, porque aí você corre mais, tem que fazer isso com mais cuidado para não correr o risco de plagiar mesmo. Legal. Então a gente já tem bastante assunto aqui para falar. Então você já pode falar sobre essa questão da violência, da intolerância religiosa evoluir para uma violência física. Você pode falar desses índices aqui, né? A diferença entre denúncias de discriminação com as religiões afro, com as religiões cristãs, né? Espírita, evangélica, católica, enfim. Intolerância com ateus e tudo mais. Você tem bastante material aqui para você falar. Aqui você tem a lei em si, a própria lei do Código Penal sendo citada, o artigo em questão. Você tem o assunto da liberdade de expressão, tema da liberdade de expressão sendo abordado aqui dentro, e como que isso se diferencia da liberdade de expressão com a intolerância. E aqui em cima você tem falando da Constituição brasileira e sobre o Estado laico. Cada textinho desse já dá assunto para você argumentar em um parágrafo, pelo menos, se você quiser. E também, claro, colocar os seus conhecimentos sobre o assunto, né? Também refletir, colocar as suas reflexões. Essa dica que eu dou, essa forma que eu dou para vocês de retirarem argumentos dos próprios textos motivadores é quando você está perdido. Quando você está perdida, quando você leu a proposta e fala, meu Deus, o que eu vou escrever sobre isso, né? Então, aí os textos motivadores são grandes coringas e ajudam a gente nesse processo. Mas, claro, também, se é um assunto que você tem coisas a dizer e já tem uma reflexão sobre, por que não colocar também? Desde que essa reflexão você consiga encaixar de uma maneira coerente, coloque sempre em terceira pessoa, não infrinja nenhum direito humano, né? Então, faça isso de uma maneira coesa dentro do seu texto, também não tem problema algum. Vou mostrar para vocês uma notícia que me chamou um pouco a atenção. Quando eu estava procurando esse caderno aqui, se você jogar no Google Caderno, redação do Enem 2016, 2017, 2018, você acha todos esses cadernos antigos, né? Digitalizados pelo próprio INEP. E quando eu estava procurando esse material, caiu lá no meu buscador do Google uma notícia que me chamou bastante atenção, o título dela. Queria compartilhar com vocês rapidamente uma curiosidade sobre essa proposta, uma curiosidade sobre essa prova de 2016, sobre essa temática. Vocês conseguem ver? É uma matéria do Guia do Estudante, tá? Uma matéria do Guia do Estudante. Então, ele coloca aqui, isso me chamou muita atenção. Enem 2016. Apenas 77, ou seja, 77 estudantes tiraram nota máxima na redação. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério. A gente analisou na última aula a proposta de 2014, né? 2014 foi o ano que eu fiz a redação, a gente analisou essa proposta. E aí a gente viu, se você procurar lá, redações nota 1000 2014, redações nota 1000 2015, você acha bastante redação. Teve, no ano de 2014 mesmo, eu acho que foram 100 mil estudantes, se eu não me engano. Não sei também, estou puxando da memória aqui, pode ser que esteja errado esse número. Mas foi um número considerável, assim, considerável, claro, comparando a quantidade de estudantes que fazem o Enem todo ano, é uma porcentagem muito pequena. Mas foi bastante gente que conseguiu tirar nota 1000, né? Só que esse tema, olha como esse tema, o pessoal foi mal, né? 77 pessoas, 77 estudantes de milhares, né? Milhões de pessoas, estudantes que fazem no Brasil, apenas 77 tiraram nota máxima. E aí tem um adendo aqui, né? Uma continuação. Das redações, 291.806 foram anuladas ou receberam nota 0. Provavelmente aí, né, por conta da questão do respeito aos direitos humanos. Mais de 46 mil foram por fuga do tema. Então, o pessoal fugiu do tema, deve ter começado a falar de outras coisas. Então, surpreendente como esse tema foi desafiante. Foi um tema que foi bem
foi bem aquém dos resultados, né? Dos resultados normais que a gente tem. Depois de 2016, não, antes de 2016, teve o tema sobre violência contra a mulher no Brasil, que também foi um tema que tiveram muitas reviravoltas, mas teve mais estudantes que tiraram nota máxima. Esse aqui realmente eu acho que foi histórico. Tem um comentário aqui. Isso pode ser um dos motivos para ao longo do tempo o Enem ter parado de colocar temas polêmicos? Eu não acho que o Enem parou de colocar temas polêmicos. Eu não acho. Não acho que foi isso, não. E, na verdade, temas, quando a gente pensa que um tema é polêmico, na verdade é um problema, uma problemática social que a gente não quer colocar os holofortes, a gente não quer, de repente, chamar atenção para aquilo, né? E aí, quando o Enem coloca isso como um tema oficial da prova, acaba obrigando, né, todo o país a entrar na discussão, a refletir sobre o assunto. Então, são sempre temáticas sociais, são sempre coisas atuais ou não tão atuais que estejam na nossa sociedade de alguma forma, que tenham que ser refletidos de alguma forma. A redação do Enem, gente, o texto dissertativo argumentativo, né, e a redação do Enem, claro que o gênero exige que você se posicione, é um texto de argumentação, é um texto de posicionamento. E a redação, fazendo uso disso, está muito ciente de que essa habilidade vai ser exigida dos estudantes. E aí, se não tiver um trabalho de base dentro nas escolas, na formação dessa pessoa, sobre, enfim, a pessoa se posicionar de alguma forma, criticidade, né? Todas essas coisas, infelizmente, acaba prejudicando muita gente. É isso, basicamente, que acontece. Se vocês quiserem, depois procurem por essa matéria. Não vou ler tudo aqui, mas joguem lá, Redações do Enem, Nota 1000, Enem 2016, vocês vão encontrar essa matéria aqui, com certeza. E tem muitos outros dados bem alarmantes aqui na própria notícia. É uma notícia bem curtinha. Beleza? Vou compartilhar com vocês agora uma outra coisa. Uma outra coisa. Apesar de só 77 estudantes terem tirado nota máxima, nós achamos, né? Eu encontrei essas 77 provas, essas 77 redações. Também não é tão difícil encontrar se você procura no site do INEP e tudo mais. E aí eu vou ler com vocês rapidamente uma dessas propostas nota 1000. Como eu sempre digo, ajuda muito a gente a avaliar. Tem até um negocinho errado aqui, deixa eu já corrigir. Enfim, avaliar essas propostas ajuda a gente bastante na hora de escrever, tá? E pra gente entender, poxa, tanta gente zerou, né? Pouquíssimos tiraram nota 1000. Vamos ver quem tirou nota 1000, o que essa pessoa fez. Vamos ver como foi construído esse texto. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Esse texto foi escrito por essa pessoa, Hilário Azevedo, né, de 17 anos. Eu estava olhando, a maioria dos textos desses 77 alunos foram de jovens, né, pessoas bem jovens, com 17, 18, 19 anos. Justamente o pessoal que tá nessa preparação, que está se preparando mais assiduamente para a prova do Enem. Então, se a letra estiver ruim, vocês me deixem saber, tá? Se estiver ruim, vocês avisem. Inclusive, tá em itálico, eu vou tirar, porque, na minha opinião, o itálico fica mais difícil para ler. Pronto. Deixar em formato normal, que a gente consegue ler com mais conforto aos olhos. Opa, não. Agora sim. Vamos lá, então. Então, primeiro parágrafo, a gente sabe o que tem que ter. Tem que introduzir o assunto, tem que ter uma tese muito clara e muito definida. E aí o texto vai girar todo em torno dessa tese. Então, já vamos ler com esses olhos, não mais com olhos de uma pessoa que está lendo um texto despretensiosamente, mas sim já ler com esse olhar mais crítico e mais analítico. O período colonial no Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo. Uau, já tem uma mega introdução aqui.
né, falando sobre um assunto que não foi colocado nos textos motivacionais, mas é um assunto que esse estudante conseguiu puxar da memória, conseguiu puxar dos seus conhecimentos, que é a questão da relação entre, enfim, né, a catequização dos índios, período colonial do Brasil, e ele vai falar relacionando esses assuntos ao tema que é a intolerância religiosa, em função do pensamento português de soberania. Beleza. Até aqui ele introduziu e já deixou claro mais ou menos a linha de raciocínio que ele vai seguir. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país em pleno século XXI sugere as mesmas conotações de sua origem. Então, veja. Ai, gente, desculpa, meus cachorros dispararam a latir aqui agora. Foi mal, chegou alguém aqui, eles surtaram. Mas, enfim, ele já falou aqui do período colonial, já falou que isso vem de muito tempo, isso vem desde o período, né, que o pensamento português, a soberania portuguesa estava sendo imposta no nosso país. Então, embora isso date de séculos anteriores, a intolerância religiosa em pleno século XXI ainda sugere as mesmas conotações. Então, ainda ele usou isso para justificar e para introduzir o tema. Imposições de dogmas e violência. Então, nos dias de hoje, a gente tem as mesmas conotações, segundo o autor aqui do texto, que a gente tinha lá no século XVI, né, até o século XIX, durante todo o nosso período colonial. No entanto, aí está entrando a tese dele. A gente sabe que até aqui ele introduziu, até aqui ele fez só um adendo, uma introdução sobre o assunto de fato. No entanto, aí vai entrar a tese da pessoa. Além da mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Vou até colocar de rosa isso aqui, de outra cor, para a gente... Não tem rosa, vou colocar amarelo. Para a gente ter. Então, essa é a tese. O texto vai girar em torno disso. Ou pelo menos deva girar em torno disso. Vamos ver. Então, ele está falando que a mudança da mentalidade é uma coisa lenta, a lenta mudança da mentalidade social e o receio de denunciar, ou seja, a falta de denúncias, dificulta a resolução dessa problemática e configura um grave problema social. Então, até aqui, tudo bem. Tudo bem. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa a sugerir dessa leitura, só para deixar nos comentários, tá bom? Vamos lá, agora vai entrar os 3 argumentos. 1, 2... Não, 2, ele usa só 2. O terceiro é esse último parágrafo da conclusão, então ele vai falar 2 argumentos sobre isso aqui. Provavelmente um vai ser sobre denúncia e o outro vai ser sobre mudança de mentalidade. Será? Vamos ver. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, que ele já está relacionando outras áreas de conhecimento, citando filosofia, os erros são consequência da ignorância humana. Logo, não sei nem por que esse logo está maiúsculo, não sei se aqui tem um ponto, mas enfim. Logo, é válido analisar que o desconhecimento acerca das crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostas. Então aqui, esse argumentozinho aqui que ele está usando, esse argumento... Não, essa cor está muito forte. Esse argumento, ele tá sendo relacionado com esse aqui que ele está falando, mudança de mentalidade. Tá vendo como tudo é muito amarrado, como tudo é muito coerente? Aqui ele deu a opinião dele... Opa! Aqui ele deu a opinião dele, a tese dele, falando sobre isso. Que a lenta mudança de mentalidade e a falta de denúncia dificulta a resolução do problema social e que isso é grave. Isso é uma grave temática para a gente tratar. No primeiro argumento, ele vai falar de algum desses 2 assuntos, ou de denúncia ou de mudança de mentalidade. A gente já viu aqui que está falando sobre mentalidade, está falando sobre ignorância, sobre falta de conhecimento, desconhecimento, né? Então, beleza. À vista disso, é interessante ressaltar que, em algumas religiões, o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido, o que também vai dificultar essa questão da pessoa ter uma postura mais tolerante. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, tá errado, para respeitar as visões díspares. Então, ele já deu aqui
uma pequena conclusão sobre o assunto. Ele já fez uma pequena proposta de solução para isso, né? De que conhecer a lei é fundamental para compreender esse direito, né? De diferentes dogmas e para que as pessoas, enfim, respeitem as visões diferentes. Então, ele já está dando aqui um início de conclusão, né? Mais ou menos como que ele acha que esse assunto possa ser resolvido, que é o conhecimento das leis e também combater isso aqui, né? Permitir que as pessoas de religiões, de crenças, determinadas crenças tenham acesso com outras perspectivas, de outros tipos de credos, para que isso não aconteça, né? Para que essa questão da intolerância pelo desconhecimento não aconteça. Beleza. Segundo parágrafo argumentativo. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, ele já está relacionando uma outra área do conhecimento, né? Já está citando um outro autor. Um dos seus livros, eu acho que tinha que ter um negócio aqui, um seu livro, deve ser um dos, enfim. Vou colocar aqui em vermelho para a gente ver se é isso mesmo. Um dos seus livros, então teria que ser plural. Aí que tá, gente, eu não sei se essas coisinhas que a gente está arrumando, se estavam no texto oficial do rapaz, ou provavelmente não, porque se ele tirou nota máxima, isso aqui são erros de digitação de quem transcreveu o texto para cá. Porque esses errinhos de grafia, ele acabam descontando 20 pontinhos, 40 pontinhos, dependendo da gravidade. Então, provavelmente isso aqui é um desvio de digitação de quem transcreveu esse texto. É importante falar isso, tá? Eu não pego os textos da fonte original, eu não pego o texto do INEP. Por quê? Porque o INEP não abre abertamente esses textos para todo mundo. Não todos eles. Então, você tem acesso ao seu espelho de redação quando você faz a prova. Você, como autor do texto, né, como estudante que redigiu as redações, você pode acessar a sua própria redação. Mas essas que são divulgadas abertamente, eu não sei se existe um pedido de autorização aos estudantes que escreveram para ser divulgado. Então, geralmente, você acha isso aqui em sites e blogs não oficiais. No próprio site do INEP você não acha. Então, a gente não sabe até que ponto isso foi erro de digitação de quem divulgou o texto ou não. Deixa eu ver aqui. Isso aqui dá ter a letra feia, se tirar a nota máxima, a pessoa não consegue reescrever. Ai, gente, vocês são baratos. Beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, um dos seus livros, Pedagogia do Oprimido, ele está citando o livro aqui, é necessário buscar uma cultura de paz. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância. Eu disse para vocês. Eu disse para vocês que eles iam falar sobre isso. Vou colocar aqui, que coisa eu coloco aqui. Colocar... Não, roxo não vai dar para enxergar. Não tem nenhuma cor que eu consiga colocar. Vou colocar azulzinho. Então, essa parte aqui ele está falando de denúncia. Que é aqui, ó, receio de denunciar. Veja como tudo está lindamente amarrado dentro desse texto. É o que eu falo para vocês da coerência, tá? Se aqui, na tese, ele falou sobre que o que causa isso é a dificuldade da mudança de mentalidade social e o receio de denunciar, ele vai ter que argumentar sobre isso. Então, o primeiro argumento é voltado para falar sobre mentalidade e por que essa mentalidade é difícil de ser mudada na nossa sociedade, né? Que não é incentivado a discussão sobre religiões diferentes. E aqui, receio de denunciar, ele está falando aqui, ó. Ele está falando que é possível, que é necessário buscar uma cultura de paz, de acordo com Paulo Freire, e que, fazendo analogia com isso, os religiosos, a fim de evitar conflitos, não denunciam. Eles hesitam em denunciar casos de intolerância. Então, está tudo muito bem coeso. Eu acho que todos os textos que a gente já analisou até agora, de nota 1000, de textos que tiraram nota máxima ou passaram bem perto da nota máxima, a gente conseguiu identificar sempre essas características.
sempre essa correlação do que está na tese e o que vai ser argumentado. É o que eu falo para vocês. A tese vai mandar no texto. A tese, ela vai ditar tudo que vai ter que ser falado depois no texto. Se você colocar na sua tese que esse problema de intolerância religiosa é por causa de, sei lá, não sei. Você falou aqui X, você usou um argumento banana, e aqui embaixo você começar a falar de laranja e de morango, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, é importante manter essa coesão, essa coerência, essa estrutura da redação, ela tem que estar bem clara para você. O que eu falar na tese, eu tenho que defender por meio dos argumentos. Então, se na tese você falar que o problema é a falta de denúncia, você vai ter que argumentar sobre a falta de denúncia. E depois, na conclusão, você vai ter que mostrar uma resolução para isso. Como que a gente pode aumentar o número de denúncias para a gente mapear melhor essas violências e combater isso? Essas avaliações que a gente faz, essas leituras que a gente faz de textos e de textos, tanto textos nota máxima, como textos que foram ruins, textos que zeraram também, é legal a gente dar uma olhada, ajuda muito a gente a ter essa visão. Tá? Entender melhor o que a prova procura e o que esse gênero exige da gente. E tudo isso aqui está dentro de todos aqueles critérios que a gente já estudou. Então, continuando de maneira análoga, né, ao que o Paulo Freire fala, pode-se fazer uma analogia com isso, muitos religiosos, para evitar conflitos, ou seja, para estar dentro da cultura de paz, hesitam em denunciar. Entretanto, omitir crimes, que também tem um espaço, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação. Então, aqui no próprio argumento também aparece, claro, o posicionamento do autor. Você está argumentando, você vai colocar o seu posicionamento. Então, ele está falando que o fato dos religiosos evitarem fazer denúncia, isso não ajuda, né? Porque você está omitindo e está ajudando, enfim, a propagação disso. Está colaborando com a insistência desse crime. O que funciona como um forte empecilho para a resolução. Então, isso também está falando que atrapalha a resolução dessa problemática. Beleza, show de bola. Agora vem a parte que eu mais gosto. Agora vem a conclusão. Vamos ver como que ele vai fechar tudo isso e amarrar tudo isso. Eu vou dar só uns enters aqui para a gente ir para outra folha, senão fica quebrado. Isso, aí a gente consegue ter uma visão do todo aqui, todo o parágrafo completo. Sendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício da denúncia. Opa! Olha só. Então, a gente tem adoção de medidas a fim de assegurar o respeito religioso. Cadê a corzinha azul? E exercício da denúncia. Olha que legal. De uma forma ou de outra, tá tudo relacionado. Aqui ele está falando de medidas capazes de assegurar o respeito. E aqui ele falou que, enfim, o respeito tem relação com a mudança de mentalidade, tá? Que deve-se incentivar, né, compreender o direito a liberdades de diferentes dogmas. Então, aqui ele está falando de medidas capazes de assegurar esse respeito. Então, olha como tem relação com o primeiro argumento, que tem relação com o que ele falou na tese. E olha o que ele fala aqui depois. And o exercício da denúncia. Então, tem que incentivar também. É indispensável a gente ter o exercício dessa denúncia. Ou seja, a gente incentivar as pessoas a denunciarem cada vez mais para a gente conseguir fazer esse combate. Que é o que ele falou no argumento 2. E também tinha aparecido lá na tese isso aqui. Então, é o que eu sempre falo para vocês. A tese vai mandar no texto. Então, a tese é a parte assim, que você deve dedicar energia e atenção para que você consiga direcionar o seu texto. Se você não tem um bom norte, um bom direcionamento por meio da tese, seu texto vai ficar capengo, né? Você não vai conseguir fazer argumentos bons, desenvolver ali bons argumentos, ou mesmo que não seja um argumento muito bom, mas você não vai conseguir deixar isso coeso, deixar isso bem construído, bem relacionado dentro do texto. E se você não segue a sua tese, cai muito na fuga do tema, tá? Que é um dos pontos que zeram a redação. É uma coisa que... Um dos critérios para se zerar numa redação, né? Não sei se posso falar isso, critérios para zerar.
Mas, enfim, é um critério que, se você não atender muito bem, se você não tiver essa ordem lógica e se manter dentro da mesma temática e falar das mesmas coisas, você sai do tema. É muito fácil fazer isso, é muito fácil o aluno se perder e sair do tema, uma vez que eles não têm essa noção, enfim, se você não tem essa noção da tese muito clara, você começa a escrever sobre tudo. Por exemplo, o problema vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, só para vocês terem uma noção. O problema da intolerância religiosa é que as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem que o Estado é laico. Beleza, sua tese é essa. Aí você vai defendendo o argumento. Também a gente pode lembrar que as religiões africanas são as que mais sofrem, sei lá, discriminação. Falou de outra coisa. Aí no argumento 3, mas também porque, sei lá, as igrejas evangélicas ficam perturbando com aquela música alta. Já falou de outra coisa. Já tá falando de uma outra coisa completamente diferente. Isso causa briga entre os vizinhos, que é uma forma de intolerância, enfim. Então perceba como, se você fizer dessa forma, o aluno às vezes vai falando, e vai puxando um monte de gavetinha assim no texto. Fala disso, fala disso, fala disso, e no final ele fez uma fuga do tema, né? Ele falou coisas relacionadas àquele tema, mas ele não falou isso de uma maneira coesa, de uma maneira que fizesse o texto fazer sentido. Logo, a conclusão da pessoa não vai existir. Vai concluir o quê, né? Não vai concluir. Vai ser aquele texto que eu chamo de encheção de linguiça. Ele vai falar e não vai dizer nada. Então, é o que eu falo da importância da tese. Eu sempre vou bater nessa tecla, sempre vou falar isso para vocês. E quando eu corrijo as redações de vocês, é a primeira coisa que eu procuro. Eu já leio com um olhar bem viciado, assim, já para procurar a tese. Deixa eu achar a tese da pessoa. Se eu não acho a tese, eu não continuo a corrigir o texto. Eu não continuo, pessoal, porque não faz sentido. Né? Não faz sentido. Seria de uma incoerência muito grande da minha parte não encontrar a tese na sua introdução e continuar corrigindo, porque eu vou corrigir o quê? Né? Eu tenho que corrigir os argumentos e a conclusão em função da tese, para ver se esses argumentos e essa conclusão está realmente sendo colocados ali para defender a sua tese e para concluir sobre isso. Se não tem uma tese clara para mim, não tem como eu continuar corrigindo o texto. Então, eu já paro a correção por ali, coloco uma observação, sua tese não está clara e devolvo o texto para o aluno. Muitos alunos ficam putos comigo, ficam bravos, mas é essa a pegada, tá, gente? Não tem como. Eu provo para vocês de várias formas, por A mais B, que não tem como você falar de texto argumentativo e dissertativo se a tese não estiver clara, se o ponto de vista não estiver claro. Façam esse exercício, tá? Quando vocês lerem textos, principalmente textos em jornais, textos jornalísticos, textos de revistas, a maioria deles são argumentativos. Então, procure identificar qual que é o posicionamento dessa pessoa. Ela não está falando desse texto aqui de um ponto de vista neutro. A gente viu que não existe você ser neutro. Escrever é um ato político. Sempre que a gente se coloca por meio da escrita, a gente está defendendo um posicionamento político. A gente está sendo a favor ou sendo contra algumas coisas. Então, procurem isso. Procurem ler as coisas, procurando os pontos de vista, procurando identificar essas teses que estão por aí, né, que estão nas entrelinhas, e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês, tá? Que não tem como você escrever um texto só enchendo linguiça sem se posicionar, porque não se posicionar também já é um posicionamento, né? Só para a gente terminar de analisar essa conclusão, vamos lá então. É indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito. Ok, beleza. E o exercício da denúncia. Certo, até aqui tudo bem. Posto isso, adoro isso aqui, posto isso, cabe ao Ministério da Educação agora, ele vai colocar a intervenção. Ele vai colocar como que devemos interferir para combater isso aqui. Cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça. Olha que interessante, ele não colocou ao governo, né? Tipo, é dever do governo fazer isso. Ele colocou realmente os órgãos, já deu uma direcionada assim mais, enfim, uma direcionada mais para quem ele acha, para os órgãos, para as entidades que ele acha que são responsáveis principalmente por essa temática. Então, cabe ao Ministério da Educação e ao Ministério da Justiça implementar aos livros didáticos de história um plano de aula
que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea. Uau! Que bacana. Ele colocou aqui, né, a primeira intervenção que ele vai colocar. Essa intervenção, vou nem colocar de amarelo, vou colocar de azul. Por quê? Porque essa intervenção aqui está dando uma solução para o primeiro problema que ele apresentou, que é o de mudança de mentalidade. Para a gente fazer essa mudança de mentalidade social, ele está, pela opinião dele aqui, ele está colocando que precisa implementar nos livros de história algumas aulas, um plano de aulas que relacione a questão da culturalização dos índios, dos índios que foram catequizados, com a intolerância contemporânea. Então, mostrar isso para os alunos e para os estudantes dentro da escola, de que da mesma forma que os índios sofreram aquela imposição, aquela intolerância, a gente tem isso na sociedade contemporânea. Então, essa é a primeira solução que ele dá. Com o fito de despertar o senso crítico dos alunos. Então, despertar o senso crítico vai ser aqui, né, o principal objetivo dessa intervenção dele, que aí vai combater aquele problema que a gente viu, que é o problema do desconhecimento social, né, da ignorância social. E, além disso, promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantida pela lei para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. Então, ele deu uma continuação. Ele fez, na verdade, deixou um pouquinho mais específico a intervenção que ele vai fazer, que é isso aqui. Então, dentro das escolas, tem que ter isso aqui nos livros didáticos, tem que fazer essa correlação, de acordo com o autor aqui, né? E tem que promover palestras pela Defensoria Pública sobre a liberdade de expressão garantida pela lei, sobre respeito às diferentes posições. Beleza. E aí, agora ele vai argumentar sobre o problema da denúncia, né? Ademais, a Polícia Civil deve criar uma ouvidoria, então ele já está falando o órgão que tem que fazer isso, é a Polícia Civil. Tá deixando mais específico do que falar o governo, né? Tem que criar uma ouvidoria. Mas, enfim, também não tem problema se você deixar vago dessa maneira. Mas é interessante a forma como ele colocou aqui. A Polícia Civil deve criar uma ouvidoria anônima, tal como uma delegacia especializada, de modo a incentivar denúncias. Pronto, ele fechou lindamente o texto, falando sobre o problema da falta de denúncia, né? O receio de denunciar. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Como que a gente pode incentivar as pessoas a denunciarem? Lá na conclusão ele colocou que criando uma ouvidoria anônima e também uma delegacia especializada, a fim de incentivar denúncias em prol do combate dessa problemática. Viram que legal? Eu coloquei nessas duas cores, azul claro e azul escuro, para vocês verem essa correlação. Então, aqui está defendendo esse argumento, aqui está defendendo esse argumento. Aqui embaixo está fazendo uma proposta de intervenção daquele argumento e aqui daquele outro argumento. Tá? Então, eu sempre coloco assim cores, sempre colorido, para vocês terem claro essa correlação. E aí, gente, ajuda a fazer isso que a gente está fazendo? Fica mais claro para vocês? Dá um direcionamento mais claro de como é para fazer? Sim. Eu particularmente adoro fazer esse tipo de análise. Sim, beleza. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Isso aqui basicamente corrobora tudo que a gente vê na aula de redação. Todas as teorias que a gente vê, critérios, às vezes fica uma coisa assim muito superficial, tipo, tá bom, professora, como que eu coloco isso dentro de um texto? E aqui a gente está vendo isso tangível, palpável. Um texto real, escrito por um estudante, que foi nota máxima, né? Que foi um texto de prestígio, foi parar até em jornais e revistas, né? Tudo mais foi amplamente divulgado. Então, para que vocês tenham noção de que é possível, tá, gente? É possível. Esse estudante, ele tinha bastante conhecimento de história, ele colocou sobre o período colonial. Ele tinha conhecimento sobre filosofia, ele colocou aqui sobre Sócrates, ele citou, né? Ele citou Paulo Freire. Então, a gente vê que é uma pessoa de bastante leitura, uma pessoa que se preocupa bastante em estudar
em ler, em se informar e tudo mais. Ele coloca um ponto de vista bem histórico assim dentro do texto dele. É um estudante que tem afinidade com essa linha de raciocínio mais histórica. Mas adaptem isso para vocês, para a realidade de vocês, né? Citem as coisas que vocês acham que são pertinentes. Vocês também têm um repertório gigante, uma história, um estudo já também, que vocês podem usar aqui, que vocês podem citar aqui, né? Geralmente, tem gente que gosta muito de citar estatística, né? Então, vai nos textos motivacionais, coloca estatística, coloca números, coloca dados. Vai ter pessoas que vai preferir argumentar desse ponto de vista mais histórico. Vai ter pessoas que vai argumentar de um ponto de vista mais social, das problemáticas sociais que isso levanta, né? Então, busque aquilo que vocês vão sentir mais, que vocês têm mais repertório para falar sobre, tá? Não é porque essa pessoa fez citando 2 autores e citando filosofia e citando história que vocês precisam fazer assim para ter uma nota boa, não necessariamente, né? A própria proposta do Enem fala, use os argumentos de acordo com a sua formação. Esses cachorros gritando de novo. Mas enfim, use as coisas de acordo com a sua formação, de acordo com o que você sabe. Você, como indivíduo que está aqui, domingo às 9h58, que já passou por praticamente todo o ano aí de 2020 estudando, provavelmente, com certeza, você tem um arcabouço muito grande para falar, você tem uma história de estudo, você tem a sua vivência, então use isso dentro do seu texto, coloque isso dentro do seu texto, tá? E é isso. Dúvida, gente? O que vocês têm que fazer? O que a gente vai fazer para essa quinzena? Vou colocar essa proposta lá, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai treinar, ensaiar, escrever muitas vezes sobre temas que possam cair e temas também que já caíram. Esse foi um tema que já caiu em 2016, mas eu quero que vocês escrevam sobre ele, que vocês treinem fazer essa argumentação sobre esse tema. Vou colocar no Classroom e vou anexar também essa análise que a gente fez, esse textinho que a gente foi... essa redação que a gente foi lendo e grifando de azul, tá bom? Vou colocar também essa notícia anexa, né, de que apenas 77 estudantes tiraram nota máxima dentro dessa temática. Bem assustador esse número. Mas é isso. Dúvidas até aqui, gente? Dole 1, dole 2, dole 3? Não. Certo, então? Só a palavra-chave aí da tua aula, minha amiga. Chave? Tá. Deixa eu ver. Chave. Eu sou ruim com isso. Coloca, sei lá, nota 1000. Nota 1000, gente. Palavra-chave. Beleza, Dani. Obrigado pela aula, tá? Imagina que é isso, é sempre um prazer. E é isso aí, alunos. Continuem firmes e fortes. Vocês estão no caminho certo. Meus parabéns a todos que estão aqui domingo esse horário. Muito obrigada. Uma honra estar com vocês. Valeu, Dani. Bom término domingo para ti, minha amiga. Beijo, beijo. Tchau, tchau.